Olá, primeiro ano! Eu sou a professora Sara e agora vamos corrigir a semana 4 do PET Matemática. Atividades. Atividade 1. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil km por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil km. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica entre a Terra e Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de viagem até Marte com essa velocidade? Bom, para começar, a nossa tabela estava incompleta. Estava faltando dados aqui que eu já pesquisei e completei aqui para a gente. E a questão está pedindo o maior e menor tempo de viagem. O maior tempo seria para maior distância, o menor tempo para menor distância. Então, dentre esses valores, nós temos que selecionar o maior e o menor deles. O menor é 0,38, que aconteceu dia 31 de julho de 2018. E o maior dele, 0,67, que acontecerá em 20 de fevereiro de 2027. Bom, pessoal, já transferi aqui os valores para uma outra folha e nós vamos fazer por etapa. Primeira coisa, vamos calcular a velocidade da nave, que é 30% da velocidade da luz. Sabemos que podemos escrever 30% em forma de fração, com denominador 100, 30 sobre 100. Na matemática, o di é a mesma coisa que vezes, multiplicação, vezes 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. E aqui podemos simplificar, cortando 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, sobra 30 vezes 3.000, que é 90 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da nave. E agora, vemos que a velocidade da nave está em quilômetros por segundo. Já as distâncias estão em unidades astronômicas. Dessa maneira, a gente não consegue resolver, não consegue fazer as operações. Então, vamos ter que transformar as unidades astronômicas em quilômetros. Na página seguinte do exercício, tem essa correspondência. Cada unidade astronômica corresponde a 150 milhões de quilômetros. Mas 1 milhão é um algarismo 1 com 6 zerinhos. Então, eu consigo escrever isso em forma de potência de 10. Para escrever um número que começa com 1 e termina com zeros em potência de 10, basta escrevermos a base 10 e contarmos quantos zeros tem para ser o expoente. Logo, 10 à sexta. Então, vamos transformar aqui esses valores. A menor distância, que é 0,38 unidade astronômica, se cada unidade astronômica corresponde a 150 milhões, basta eu multiplicar este valor pelos 150 milhões. Então, é o 0,38 vezes 150 milhões, que é 10 à sexta, de quilômetros. Então, vamos multiplicar esses dois valores aqui, ó. 0,38 vezes 150, que corresponde a 57 vezes 10 à sexta de quilômetros. Essa é a menor distância. Agora, vamos calcular a maior distância, que é o mesmo procedimento. 0,67 unidade astronômica é 0,67 vezes 150 vezes 10 à sexta quilômetros. Multiplicando 0,67 por 150, encontramos 100,5 vezes 10 à sexta quilômetros. Esta é a nossa maior distância. E agora vamos fazer a correspondência para descobrir os tempos. Vamos novamente aqui anotar a velocidade da nave, que é 90 mil quilômetros por segundo. Podemos também escrever em forma de potência de 10, ou notação científica, para facilitar os nossos cálculos. Então, é o mesmo que 9 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 quilômetros por segundo. Vamos utilizar neste formato. Então, o menor tempo é gasto quando percorrido a menor distância, que encontramos 57 vezes 10 à sexta quilômetros. Então, vamos fazer aqui uma proporção. O que significa dizer que a velocidade da nave é 9 vezes 10 a 4 km por segundo? Significa que em cada segundo ela percorre essa distância. Então, vamos fazer uma proporção.
9 vezes 10 a 4 quilômetros é percorrido a cada 1 segundo. Se a nave deve percorrer 57 vezes 10 a 6 quilômetros, ela vai gastar quantos segundos? X segundos, que nós não sabemos ainda o valor exato. Podemos, então, fazer uma multiplicação cruzada aqui nessa proporção. Vamos deixar as unidades para o final. 9 vezes 10 a 4 vezes x, 9 vezes 10 a 4, x. Tem que ser igual a 57 vezes 10 a sexta vezes 1, que é o próprio 57 vezes 10 a sexta. E agora vamos descobrir o valor do x. Eu brinco com meus alunos que quem está do lado da letrinha sempre fica embaixo. Então, 57 vezes 10 a sexta fica em cima, 9 vezes 10 a quarta fica embaixo. Agora, nós vamos dividir número por número, potência por potência. 57 dividido por 9 dá 6,3333, é uma dízima. Vezes 10 a sexta dividido por 10 a quarta, conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. Desenvolvendo essa potência, eu tenho que multiplicar por 10 ao quadrado, é só mover a vírgula duas casinhas, que vai dar 633,33 segundos. Este é o menor tempo. Eu vou deixar como exercício vocês transformarem isso aqui em minutos para ter uma noção maior. Basta dividir esse valor por 60, vai ficar como exercício. Agora vamos fazer o maior tempo. O maior tempo é gasto quando percorrida a maior distância. E o procedimento é exatamente o mesmo. Para percorrer 9 vezes 10 a 4 quilômetros, ela vai precisar de 1 segundo. Então, para percorrer 100,5 vezes 10 a 6 quilômetros, ela vai gastar um y, segundo que a gente não sabe ainda o valor exato. Multiplicando cruzado, 9 vezes 10 a 4, y, é igual a 100,5 vezes 10 elevado a 6. Quando eu multiplico isso por 1, é ele mesmo. Quem está do lado da letrinha fica embaixo. 100,5 vezes 10 a sexta dividido por 9 vezes 10 a 4. Y igual 100,5 dividido por 9 dá 11,1666. Também dízima. Vezes 10 elevado a 2, como já fizemos agora há pouco. Desenvolvendo essa potência, basta mover a vírgula duas casinhas para a direita. 1116,66 segundos. Este é o maior tempo gasto. Também vou deixar como exercício vocês transformarem isso aqui em minutos. Deixe aqui nos comentários quanto que dá esses dois valores aqui em minutos. Atividade 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância, e seu valor é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aqui tem um erro de digitação, pessoal. Aqui é 10 elevado a 23. Escreva esse número em sua forma decimal. Então, se o seu valor é 6,02 vezes 10 elevado a 23, nós vamos desenvolver esta potência e escrever um número em forma decimal, né? Na sua forma normal, digamos assim. O que significa multiplicar um número por 10 elevado a 23? Significa que eu tenho que mover essa vírgula 23 casinhas, tá? Multiplicar por 10 elevado a 23 é mover a vírgula para a direita 23 casinhas. Este número tem dois algarismos após a vírgula, então eu já vou mover uma, duas casinhas. O restante eu tenho que completar com zeros. Se eu já movi duas casinhas, faltam quantos zeros para eu preencher, completar 23 casinhas? Faltam 21 zeros. Então, eu vou anotar esse número, 602, porque eu já movi duas casinhas, e completar com 21 zerinhos. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, este é o valor na sua forma decimal. Atividade 3. A atividade 3, como vocês podem ver,
nós já resolvemos ela na semana passada. Ela é a atividade 6 da semana 4. Mas farei ela aqui novamente de uma forma mais rápida, mas dá para fazer. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho foi de... Então, por que eu grifei aqui quilogramas? Porque no enunciado está o valor em toneladas. Então, o valor é 4,129 milhões em toneladas. Bom, como eu já disse na outra resolução, todos os valores já estão em 4,129, então nem preciso mexer nesse início. 4,129. Já vimos no exercício 1 que milhão é a mesma coisa de 10 elevado a 6. Em contrapartida, tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. E 1.000 é o mesmo que 10 elevado a 3. Então, mantenho o primeiro número, 4,129. Resolve essa potência. 10 a sexta vezes 10 a 3. Soma os expoentes. 10 elevado a 9. Então, a alternativa correta é a letra C. 4,129 vezes 10 elevado a 9 quilogramas. Atividade 4. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, é... Então, basta pegarmos esse tempo aqui em segundos mesmo, 43,18 segundos, e transformar em notação científica. Lembrando aí algumas aulas anteriores, notação científica só pode ter antes da vírgula algarismos de 1 a 9. Então, tem que colocar a vírgula aqui, ó, depois o 4. Então, vai ficar 4, copia os números restantes. 318 vezes 10, toda vez que é notação científica eu preciso do vezes 10, elevado a quantas casas eu movi com a vírgula. A vírgula estava aqui, eu andei uma casinha. Então, este é o expoente. 4,318 vezes 10 elevado a 1 segundos. Aqui, nós temos um erro, novamente, de digitação. Não existe esse 2, não existe esse 1. Não existe esse zero. Então, aqui é 10 ao quadrado, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0, e esse aqui tá certo, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2. A resposta correta, 10 elevado a 1, letra B. Letra B de bola. Atividade 5. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, distância entre os corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Tem um erro aqui novamente, não é 102, é 10 ao quadrado. Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metro equivale a quantos? Então, aqui a gente tem milhões de quilômetros e temos que transformar para metros. Pegando aqui a próxima página. E é uma questão de múltipla escolha também. Então, nós vamos anotar esse valor, 1,496 vezes 10 elevado ao quadrado, e vamos transformar, tem o restante, milhões. Milhões é o mesmo que 10 elevado a 6. Quilômetros, para passar em metros, já sabemos que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, e 1.000 é o mesmo que 10 elevado a 3. Basta, então, resolver aqui a multiplicação dessas potências. Copia o primeiro número, 1,496, vezes 10, mantém a base, soma os expoentes. 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11.
Alternativa correta, letra A. Atividade 6. Um pedreiro possui um reservatório em formato de paralelepípedo retangular, com dimensões dadas por 60 por 10 por 10, né? 60 metros de comprimento, 10 de base, 10 de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares, com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima, ou seja, totalmente cheio. Ele sofre um acidente que ocasionou um furo no compartimento C. Para fins de cálculos, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Então, a gente vai imaginar que essas placas não têm nenhuma espessura aqui. Ao fim do vazamento, o volume do petróleo derramado terá sido de... Então, nós temos que entender o que acontece. Esse petroleiro vai estar totalmente cheio. Então, a placa, ela não alcança até o teto, digamos assim, até o teto do petroleiro. Ainda sobra aqui 3 metros de altura sem placa. Então, nós temos que calcular o volume acima das placas e o volume do compartimento C, que vai ser esse o volume derramado, já que essa parte acima das placas estão livres. Então, ao sofrer um furo aqui, todo esse volume superior às placas também vazará pelo compartimento C. Como eu já disse, sobrou 3 metros acima das placas, acima das divisórias, e está livre. Então, basta a gente calcular o volume de um paralelepípedo de 3 metros de altura por 10 metros de base e 60 metros de comprimento. Então, vou calcular aqui, vou chamar de volume 1. E o volume vazado, que eu vou chamar de volume VV, é o mesmo que o volume 1 mais o volume C, né? Que é o volume do compartimento C. Então, vamos lá. O volume vazado para calcularmos o volume de um paralelepípedo, basta de multiplicar suas 3 dimensões. 3 vezes 10 vezes 60, mais o volume do compartimento C. Como aqui no enunciado fala que os compartimentos têm mesmo volume, então eles têm que ter as mesmas dimensões. Se a base toda aqui vale 60, cada compartimento tem que ter 20 metros de largura. 20 metros. A altura é 7, que é a altura das placas, e a dimensão aqui, a base, 10 metros. Então, calcular o volume disso, multiplicar as 3 dimensões. 20 vezes 10 vezes 7. Então, volume vazado, 3 vezes 10, 30. 30 vezes 60, 1.800. Mais 20 vezes 10, 200. 200 vezes 7, 1.400 metros cúbicos. Somando tudo isso aqui, 1.800 mais 1.400, 3.200 metros cúbicos. Agora, basta transformarmos isso em notação científica. Muito simples. Para notação científica, só pode haver antes da vírgula um algarismo entre 1 e 9. Então, eu tenho que colocar aqui a vírgula após o 3. Ela estava no final, porque todo número inteiro é como se a vírgula estivesse após o seu último algarismo. E eu vou trazê-la para depois do 3. Então, o volume vazado é 3,2 vezes 10 elevado a 123 metros cúbicos. Alternativa correta, letra D. Então, é isso, pessoal. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.